E o testemunho é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia, espírito, a esfera da unção que é profética por natureza. A profecia ou ela vai prever o futuro, em outras palavras, é isso que vai acontecer, ou ela vai mudar o evento imediato. Quando Chris profetizou sobre o viciado em heroína, ele o chamou de homem santo, enquanto ele ainda era viciado em heroína. Mas quando acabou a profecia, o homem já não tinha desejo nenhum por heroína. Totalmente liberto aqui, somente pelo poder da profecia. Porque a profecia ou ela aponta para o futuro e descreve o que vai acontecer, ou ela muda os eventos imediatos. Agora veja bem, o testemunho de Jesus, qualquer coisa que for dita ou registrada por escrito, qualquer coisa que Deus fez, é o espírito de profecia. Então eu penso no testemunho agora como algo que causa uma mudança nos eventos atuais. A palavra testemunho no hebraico, que vem do Antigo Testamento, a palavra testemunho vem de uma palavra raiz que significa fazer de novo. Toda vez que se conta um testemunho, ele vem acompanhado da aliança de Deus e repetir o milagre. Então, o motivo pelo qual compartilhamos um testemunho é porque queremos criar uma atmosfera para que o milagre seja duplicado. Então, tivemos, por exemplo, um menininho de 3 anos que tinha os pés tortos. E ele foi curado por uma equipe de estudantes que foi até a costa da Califórnia. E trouxeram esse menininho chamado Chris, que tinha os pés bem tortos. Trouxeram para que os estudantes orassem por ele. Depois que oraram por ele, colocaram ele no chão. Os pezinhos estavam retinhos no chão pela primeira vez. E um das amiguinhas saiu correndo, uma menininha disse: "Corre, Chris, corre!" E ele começou a correr em círculos. E ele começou a correr de lá para cá, dizendo: "Eu posso correr!" E 2 semanas depois, recebemos aqui um vizinho da cidade dele. Viajou todo esse tempo para vir nos visitar. E ele disse: "Somos vizinhos na casa ao lado da casa do Chris." Eu perguntei: "Como que ele está?" Ele disse: "Ele está correndo 2 semanas. Ele só sabe correr, correr, correr." Então, eu compartilho isso. Sim, aplaudo o Senhor por isso. Incrível, não é? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu conto essa história aqui, porque eu estou compartilhando o princípio do testemunho. Também tivemos uma mulher da Montana, estava nos visitando. Ela trouxe a sua filhinha, quase 2 aninhos, que estava ali no maternal. Os pezinhos dela tinham um problema tão grave que quando ela andava, um pezinho ia em cima do outro. Ela ouviu sobre o princípio do testemunho, de que o testemunho tem o poder de mudar os eventos atuais. Ela ouviu que a palavra testemunho significa fazer de novo. Então, toda vez que se conta um testemunho, Deus está pronto para fazer de novo. Então, ela ouviu o testemunho e disse somente no seu coração. Ela não disse alto, ela disse no coração: "Toma essa palavra para minha filha." Quando acabou o culto, ela foi até o maternal, pegou a nenenzinha e os pés da menina estavam perfeitos. Ninguém orou pela menina. Ninguém orou pela criança. Apenas aconteceu pelo poder do testemunho, que encontrou o recipiente. A mulher que representa a menina, a filha, e que disse: "Vou tomar essa palavra para minha filha", a filha foi curada. E eu contei essa história na Carolina do Norte. E eu compartilhei a história sobre o Chris com os pés tortos e compartilhei a história dessa menininha. E um motorista do Brasil, ele todo dia nos levava até a tenda onde estava sendo realizada a conferência, de volta para o hotel todos os dias. E ele disse: "Eu creio que aconteceu com a sua cunhada." Ele disse que ela estava no Brasil assistindo a conferência aquela noite por vídeo na internet. E ele disse: "Ela te ouviu falar sobre o testemunho. Ela te ouviu falar sobre a cura dos pés tortos e a cura da menininha." E ele disse que a menina dela tinha 10 anos e os pés dela eram tão deformados. Ela era uma menina muito bonita, mas as pessoas sempre encarando os pés dela, isso que criava uma situação muito humilhante, muito constrangedora. E a mãe, ele disse, a mãe estava te vendo pelo computador e ela ouviu você mencionar
sobre o testemunho dos pés tortos e o princípio por trás disso. E a mãe virou-se então e chamou a filha que estava em outro quarto. E a menina disse, sim, mãe, e ela veio para o corredor, e a mãe à distância disse, tira os seus sapatos. Ela tirou os sapatos, e a mãe disse, vem para cá. Conforme ela foi caminhando em direção à mãe dela, os pés foram completamente curados. Então, a diferença entre poder, ministrar em poder e ministrar em autoridade é enorme. Quando você ministra em poder, você está observando o movimento do Espírito Santo. Eu estava aqui uma noite, no domingo à noite, e eu senti a presença curadora de Jesus vindo ali do fundo do salão. Não sei como isso aconteceu, só sei que eu estava aqui, eu senti a presença de Jesus curadora entrando, e eu parei e eu disse, a presença curadora de Jesus está aqui. Assim que as palavras saíram da minha boca, um homem que estava sentado bem ali, tinha câncer de próstata, o câncer tinha sido verificado pelos médicos aquela semana, foi curado. Uma mulher que tinha tumor no seio, o câncer foi dissolvido assim que uma mulher tocou no ombro dela. Então as pessoas respondendo pela presença curadora de Jesus. Assim que isso foi anunciado, o que fazemos? O que fazemos é dirigir a onda do poder de Deus. Você precisa aprender a fazer isso. Mas muitas pessoas que sabem como funcionar nesse tipo de ambiente, elas não sabem o que fazer, por exemplo, num shopping, porque não tem nenhuma equipe de louvor ali preparando o ambiente, não tem ninguém pregando uma mensagem de fé que vai criar uma atmosfera com a presença de Deus operando pelo shopping. Vai acontecer ali só. Você tem que ministrar a partir de outro lugar quando você está em lugares públicos. Você tem que ministrar a partir da autoridade. Poder é quando você pega a onda. Autoridade é quando você começa a onda. Autoridade você não tem certeza do que Deus está fazendo, mas você crê. E você tem a oportunidade de ver um romper. Você pode não sentir uma unção especial, nem o fogo de Deus nas suas mãos, nada daquilo que normalmente você estaria procurando experimentar. Você só tem um coração pela pessoa. Tenha certeza que quando você estiver ministrando para uma pessoa, uma coisa que você tem que assegurar que aquela pessoa está experimentando é o amor de Deus. Isso é uma coisa que você tem que prometer a você mesmo, que você vai mostrar o amor de Deus. E o amor de Deus sempre é mostrado em poder, em cura, em libertação. Certifica-se de que essa pessoa não vai ver que você só está abrindo sua Bíblia para ter uma história boa para contar depois. Não estamos interessados em boas histórias para contar, estamos interessados em mostrar o amor de Deus para as pessoas. O testemunho é muito importante. Não é importante para a gente se mostrar. Ele é muito importante para nos gloriarmos no Senhor e naquilo que Ele está fazendo. E eu realmente quero enfatizar a honestidade no testemunho. Sabe, muitas vezes as pessoas vêm me procurar e dizem, eu orei hoje por uma pessoa, eu estava muito nervoso, e aí eu orei por aquela pessoa, eu estava muito empolgado, e aí a cura aconteceu e eu pedi para contar esse testemunho, e depois, meia hora depois, a testemunha outra, eu sabia que Deus ia curar a pessoa, e eu disse, não foi isso que ele me contou meia hora atrás. Eu quero honestidade na história. Se você achava que não ia acontecer e aconteceu, me conte, eu preciso saber disso. Porque algumas vezes também eu estou orando por uma pessoa e não sei o que vai acontecer. E aí eu quero que Deus me surpreenda, eu preciso saber disso. As pessoas ao meu redor também precisam saber disso. E também, não mostre uma falsa modéstia se você sabia que a pessoa ia ser curada. Eu preciso saber que isso é possível. Eu preciso saber que quando eu conto uma história, por exemplo, o Espírito de Deus veio sobre mim, eu tinha certeza na minha mente que essa pessoa ia ser curada. Se você está experimentando isso, se você está contando a história, por favor, conte essa parte. Dê toda a glória para o Senhor, mas inclua essa parte na história. Não esconda as coisas só para parecer modesto. Eu não me preocupo com isso, eu só quero a verdade. E o motivo disso é que se você fala a verdade, por exemplo, eu podia contar essas histórias inventando um monte de coisa. Claro que eu nunca faria isso. Mas se eu fizesse isso, contasse a história do meu modo, eu não teria poder nisso.
Aqueles que estão só escutando com sua mente não vão reconhecer nada, porque eu só estou procurando aguçar a curiosidade deles. Mas aqueles que se alimentam do Espírito vão perceber que o Espírito Santo não foi liberado nessa história. Por quê? Porque é uma mentira ali. O que isso significa? Isso significa que quando você fala a verdade, na verdade você está liberando o Espírito de Deus para transformar uma pessoa. E se você fala a partir da tua experiência, você não somente está dando informação para eles, mas está dando poder para a transformação.